A partir de hoje, no Cicateca, a gente também tem algumas novidades relacionadas a algumas biografias no ramo do design. E hoje a gente inicia com uma delas. Aguenta aí, que eu já te explico sobre. No Cicateca dessa semana, a gente se dedica a falar de biografias dentro do âmbito do design e da comunicação, para que a gente possa fazer uma introdução para aqueles que têm alguma dificuldade de entender sobre a importância do autor no momento de estudar e pesquisar sobre design. Hoje a gente começa com um dos maiores filósofos dentro do design, que é o Wilhelm Flusser. Por que falar sobre biografias dentro do Cicateca? Nós temos um recorte que é o aluno que está saindo do ensino médio que quer fazer design ou quer fazer alguma coisa relacionada com comunicação, arte, né, e cultura. Nós temos os alunos de ensino técnico, dos quais eu também sou professora, e entendo a dificuldade de aprender somente a prática e não ter esse background que é tão importante para produzir e pensar design, pensar e produzir design. Eu tenho um aluno da universidade que está acostumado a ler coisas breves, ainda mais nessa geração que tem uma grande dificuldade de ler e tem essa dificuldade de entender autores e o pensamento de determinados autores, porque acredita que a literatura dele é muito hermética para ele ainda, e precisa de um olhar um pouco em termos de introdução para poder enveredar realmente pela obra do cara e trazer esse conceito. Eu fui uma das que entrou na universidade quando me deparei com alguns autores, apesar de já trabalhar 18 anos como técnica em biblioteconomia, pensei na dificuldade que foi para muita gente e que foi para mim, né, no início também, quantas vezes que eu tive que ler a obra e os textos para poder entender com alguma profundidade e, enfim, conseguir entender como aplicar. E às vezes a gente não tem esse tempo durante a universidade. Então esses vídeos que o Cicateca promove tem esse olhar de poder abrir também essa iniciação, né, essa introdução para o aluno, para que ele possa ter um desenvolvimento melhor e um olhar também importante para os trabalhos que está desenvolvendo. A gente começa com um que eu sou extremamente fã, que é o Wilhelm Flusser. Então a gente tem aqui o livro do Gustavo Bernardo, da Anke Finger e do Ranier Gudin, e a gente tem aqui Wilhelm Flusser, uma introdução. Os meus alunos estão acostumados sempre eu começar a falar de Wilhelm Flusser com o mundo codificado. Eu sempre trabalho com ele ou com alguns livros que todo mundo já conhece, inclusive da experiência voltada para fotografia, que também é uma condição, né, na qual Wilhelm Flusser trabalha. Então, comunicologia, filosofia da caixa preta, que são alguns dos livros que eu sempre dedico, né, informo os alunos e peço leituras a respeito, mas o mundo codificado sempre é o que eu peço mais. E o aluno se depara com uma literatura que ele precisa ter um background maior para entender. Então, o que nós fazemos? Explico para eles que a leitura do Wilhelm Flusser traz uma série de hiperlinks textuais para que eles procurem para voltar para entender do que ele fala e aí realmente enriquecer esse caminho. Mas às vezes o aluno não tem todo esse tempo e ele às vezes pira na literatura, mas ele tem uma série de outros trabalhos para fazer. Então esse livro aqui ele é importante porque ele vai trazer de fato uma introdução ao pensamento do Wilhelm Flusser, esse filósofo que os designers e fotógrafos são tão apaixonados, mas na realidade quem fala de cultura é uma paixão muito grande por Wilhelm Flusser. Então a gente tem aqui a apresentação do Gustavo Bernardo, a gente tem as redes de Flusser para falar dessa amplitude do trabalho dele ligado a muitas áreas, um caderno de imagens que ele possuía, então essa discussão sobre esse material, o Wilhelm Flusser e os estudos culturais, a tradução e a escrita multilinguística, a comunicação e a teoria dos mídia, do pensamento como dúvida e ciência como ficção. Alguns capítulos aqui são extremamente importantes para ligar o Wilhelm Flusser a questões culturais. Então, não é somente quem vai entender sobre design ou sobre comunicação, o livro não é só para essas pessoas, é para quem gosta de entender sobre cultura. E até brinco, né? Porque às vezes eu estou na frente da Netflix e eu vou procurar justamente as séries ou os filmes que têm justamente outra cultura das quais a gente não está tão acostumado cotidianamente a viver. Inclusive, no momento, a gente tem séries turcas maravilhosas dentro das Netflix, o 8 em Istambul,
que é maravilhosa, maravilhosa, e entre outras. Então, entender sobre outras culturas ou também sobre a própria cultura, para entender o que está cercando entre elas, o que existe de backstage, o que a gente pode analisar para melhorar esse nosso olhar. Comunicação e teoria dos mídias, e a gente já pensa justamente no texto o que é comunicação. Quando a gente pensa nesse texto que é comunicação e o mundo codificado, muitos alunos me perguntam por que eu tenho que entender o passado para poder entender o presente. Eu já nasci dentro dessa comunicação. E aí, quem quer fazer de fato, trabalhar com comunicação, a primeira coisa que eu digo, você precisa de uns passos atrás para entender de onde veio tudo do qual você usufrui hoje, tá? Porque senão você não consegue pautar questões do amanhã. Então não se parte do hoje em estudo nenhum. E é por isso que a universidade é um ambiente da reflexão diferente do ensino técnico. Ele é um ambiente da reflexão. Você tem que refletir sobre tudo que está te entrando de conceito, de teoria, para poder projetar com muito mais profundidade. E não ser indagado sobre coisas que você terminantemente deveria saber. Então o estudo do design e da comunicação ele não vai terminar nunca, porque ele está sempre em mutação diante das questões midiáticas e da questão do consumo, das pessoas que estão por trás dessa comunicação que é destino de alguém, certo? Do pensamento como dúvida. Eu digo sempre que os livros do Wilhelm Flusser, eles nos colocam na parede, muitas vezes em alguns textos, como se nós estivéssemos sendo indagados mesmo a respeito. É isso que você quer fazer? Você está entendendo do que a gente está falando? É justamente a dúvida que é a maior fomento do nosso trabalho. Quando você pensa que um projeto está pronto ou quando alguma solução já foi feita, existe um contra que você deve parar para pensar e o que é que esse consumidor pensaria sobre essa situação, reunir pessoas para perguntar como reagiriam a determinada solução de projeto, porque a gente costuma dizer que um projeto nunca está pronto. A gente dá por encerrado por questões de deadline, mas ele nunca está pronto. Então essa dúvida, ela tem que ser sempre pauta do nosso trabalho. Então fiquem atentos com essas questões relacionadas ao Flusser. Esse livro é um caminho delicioso para entender os demais. Então, realmente, ele é uma introdução para quem tem toda essa dúvida. Para os meus ex-alunos e para os meus alunos que eu indico tanto o Wilhelm Flusser e que leram, pelo menos, O Mundo Codificado, parte deles, que eu sempre dou 3 ou 4 capítulos daquele livro para os meus alunos, deem uns passos atrás e leiam esse livro do Wilhelm Flusser, uma introdução que vai ser algo delicioso, que vai pautar aí outros caminhos de vocês em termos de solução de projeto e de pensamento sobre o que a gente realiza dentro do design da comunicação. Tá certo? Semana que vem a gente tem mais Cicateca com mais novidade e eu trago em seguida na próxima Cicateca, uma outra biografia de alguém muito importante que eu falo sempre no Cicateca. Não esqueçam de seguir os nossos canais, inscreva-se no canal da Atom Studios, a gente tem os vídeos do Hulk, que sempre vem com uma novidade interessante sobre design de produto, a gente tem o Cicateca, que vem com uma abrangência muito grande sobre design e comunicação, arte, cultura, arquitetura, e nós temos inclusive o blog da Atom Studios e temos o canal do Cicateca no Telegram, né, que está rareando um pouco, mas vira e mexe eu apareço com algumas notícias interessantes sobre arquitetura, cultura, comunicação, design e arte. Um beijo para você e até a próxima.